Olá, queridos alunos e alunas, alunos da Escola Ana Maria Duarte Luna de Piraúna, aluno do Colégio Céu, aluno do Colégio Municipal de Faisqueira e você, aluno aí do Colégio Oswaldo Cruz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o professor Juscelino Bonfim, sou professor de História. Estou aqui representando todos os professores de História do município de Ubaitaba. E nesta aula de hoje vamos fazer uma viagem pela América. Exatamente isso, pela América. América pré-colombiana. Podendo conhecer um pouco como viviam as primeiras civilizações dos povos nativos dessa América colombiana. Então, a você aí do 7º ano, prepare-se. Essa viagem será com os povos incas, os povos maias e os povos astecas. Antes da chegada de Colombo, esses povos se desenvolviam na região chamada América Central, região dos Andes. Eram grandes civilizações com características bem comuns entre eles. Durante essa aula vamos ver quais são essas características comuns entre esses povos. A agricultura, por exemplo, era a principal atividade econômica desses povos. Eles tinham uma técnica de irrigação de solo bem parecida. Outra semelhança também entre eles era o artesanato, a prática religiosa, as tradições de guerras, conhecimento de matemática, conhecimento de astronomia. Eram povos que viviam a inteligência o tempo todo. Vamos começar conhecendo um pouco da civilização maia. Que povo era esse? Como viviam? Quais suas principais características? Vamos conhecer agora como viviam a civilização maia. Exatamente, civilização maia. Era uma civilização que se desenvolveu onde hoje corresponde o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras, atingindo seu auge no final do século IX. Exatamente, século IX. Eram governados por imperadores e o poder era hereditário, ou seja, era passado de pai para filhos. A sociedade era hierarquizada, artesãos, trabalhadores livres e agricultores que deviam pagar seus tributos. Na civilização maia, a agricultura também era a base da economia. Exemplo, o milho, o cacau, o feijão, a pimenta e mamão. O principal produto era o milho, que segundo os mitos, segundo a tradição dos maias, os deuses haviam utilizado como matéria-prima para criar o homem. Isso mesmo, usavam a matéria-prima do milho para criar o homem segundo a tradição deles. Os maias eram estudiosos das estrelas, dos planetas, da astronomia, faziam previsões de eclipses e o calendário parecido com os que temos atualmente. Arqueólogos estimam que o que deve ter levado ao fim dessa civilização foram as guerras ou o esgotamento das terras que eles cultivavam. Então, não existe um estudo detalhado para dizer como essa civilização acabou. Dentre várias cidades importantes da civilização maia, temos Tikal. Tikal, na Guatemala, é uma das cidades importantes. Hoje o Parque Nacional de Tikal foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Vamos conhecer agora a civilização asteca. Que povos eram esses? Como viviam? Será que eles eram diferentes? Vamos conhecer um pouco dessa civilização astecas. Essa civilização eram povos nômades, povos guerreiros
povos caçadores que se estabeleciam no México no século IV, fundando o núcleo inicial na futura cidade que hoje chamamos de México. Eles começaram a crescer por volta do século XII. Eles já dominavam um poderoso império esse que era formado por 38 províncias. Eles acreditavam fielmente que cada guerreiro que morresse lutando atingiria o paraíso. E você? Você morreria pelo seu Brasil? Você morreria pela sua terra? Morreria pela sua pátria? Esses povos, eles ampliaram suas terras, ampliaram seus territórios por meio da guerra, conquistando novas terras, conquistando povos vizinhos. Seu vasto império chegou a ter 11 milhões de pessoas. Exatamente, 11 milhões de pessoas. Eles acreditavam ser um povo escolhido por Deus, o que eles chamavam do Deus Sol. Povo esse destinado a conquistar outros povos. Faziam seus templos em formato de pirâmides. Eram as pirâmides diferentes das pirâmides do Egito que nós já conhecemos. E nesses templos eles realizavam os sacrifícios aos deuses. Era uma prática cultural desse povo. Eles tinham um calendário preciso de 365 dias. Vamos conhecer agora a civilização Inca, os Filhos do Sol. Os Filhos do Sol habitavam na região dos Andes. Já no século XV, expandiram seus territórios, denominando Peru, Bolívia, Equador, norte da Argentina e Chile. Para conquistar novos países, eles evitavam conflitos, convenciam a população de que era vantagem ser da civilização Inca. Essa sociedade, ela tinha um imperador que controlava todo o império. E além desse imperador, tinha também um governador para administrar e um cobrador de impostos. Era toda uma organização. Foi um período marcado pela organização do trabalho, pela construção de estradas. Estradas essas que eram construídas nas encostas das montanhas, que eram percorridas por lhamas e pelos mensageiros do imperador. E o principal vestígio dessa civilização inca é a cidade de Machu Picchu, que fica lá no Peru. É uma cidade que sobreviveu à conquista espanhola e está a 2.400 metros de altitude. Relatos contam que essa cidade de Machu Picchu ela foi abandonada pelos seus habitantes e foi coberta totalmente pela vegetação, até ser encontrada por arqueólogos. Com o passar do tempo, a cidade de Machu Picchu no Peru, ela se tornou um patrimônio cultural da humanidade e hoje é visitada por milhares de turistas. Eu espero que um dia eu possa visitar essa cidade. Então, queridos alunos, nós trabalhamos hoje as civilizações maias, as civilizações asteca e as civilizações inca. Peço a vocês a colaboração. Observe suas atividades, respondam com paciência. Nós, professores de História, pedimos a você, aluno, que está aí em casa, responda suas atividades com paciência. Pegue seu livro, estude, fica em casa, se cuide. Logo, logo nos encontraremos. Se Deus quiser, estaremos de volta para juntos estudar e aprender muito mais. Um forte abraço de cada professor de História do município de Ubaitaba e até uma próxima. Foi bom estar com vocês.